viva a todos, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Arturismo, agora já em 2021, sempre o tema coronavírus e o impacto no turismo, recuperação, pois estamos todos à espera da recuperação. Este vídeo, o primeiro deste ano, que parece que teima em não começar, porque afinal de contas tudo parece na mesma, seja como for, nós já falámos muito de como esperávamos um agravamento do vírus. Já tínhamos aqui dito há muito tempo, quem acompanha estes vídeos sabe que assim é, que janeiro e fevereiro e possivelmente ainda março de 2021 seriam meses terríveis ainda na sequência do que se passou um pouco por todo o ano de 2020. E a grande realidade é que assim é. A questão das vacinas não vai resolver nada para já. A verdade é que mais e mais pessoas infectadas, mais e mais países em quarentena, demasiados óbitos, hospitais num caos e, claro, a atividade turística a se ressentir disso tudo. Vale a pena dizer que nós tínhamos previsto para este vídeo falar um pouco de estratégias para os hoteleiros em janeiro de 2021. O mês de janeiro normalmente é um mês para falar muito de estratégias para o verão, mas a grande verdade é que tudo isso foi ultrapassado pelos acontecimentos e agora há que falar de outras situações. Teremos que guardar a situação sobre estratégias lá mais para a frente, embora este vídeo fale já de situações que são importantes realçar agora. Desde logo, esquecer completamente os meses de janeiro e fevereiro, a não ser quem esteja envolvido com o turismo de inverno, como algumas pessoas nas Canárias ainda continuam a ter sucesso nos seus negócios, mas sabe-se já que é um sucesso com muitas quedas. Vale a pena lembrar que a aviação continua em queda. A aviação que recuperou muito ao longo do último ano, estávamos com perdas de mais de 90% e recuperamos em agosto para perdas de cerca de 48%. Isto na Europa toda. Portugal até recuperou mais, mas não adiantou de muito porque o número de voos e o número de passageiros, sobretudo, acabou por ser muito mau. Basta lembrar que o turismo português deve fechar o ano de 2020, os dados ainda são provisórios, com uma queda de receitas acima dos 60%, talvez em torno de 65%, sendo que, se falássemos só em receitas internacionais, aí a queda pode chegar aos 70%, se não for mais. Há casos piores, há casos melhores, mas isto está em linha com a média. A realidade é que o mês de Natal prometia, em termos de recuperação, muito mais voos em toda a Europa, mas aí ainda não estávamos a ser assoberbados por esta nova onda de coronavírus. E a grande realidade já se reflete agora nos últimos dias, já no mês de janeiro, em que os voos caem a pique. Nós estamos a falar de menos 55% e agora já menos 60% em relação àquilo que seria normal em janeiro, quer de 2019, quer ainda de 2020. Porque não nos podemos esquecer que 2020, nos meses de janeiro e fevereiro, aqui na Europa, tudo normal, tudo como de antes, e só aí em março, sobretudo a partir de 10, 15 de março em diante, é que começou o descalabro. Portanto, para compararmos batatas com batatas e cebolas com cebolas, para não misturar alhos com bugalhos, temos que fazer as contas assim. Portanto, continuamos na mesma, estamos um pouco agora, mesmo em termos de quedas de turismo, um pouco como lá atrás em maio. E evoluímos pouco, porquê? Porque apesar da vacina, já sabemos que a vacina vai ter um melhor impacto no segundo semestre deste novo ano, mas claro, até lá há muito ainda para sofrer e não haja dúvida que teremos grandes problemas no primeiro trimestre e depois ainda é uma grande incógnita o que vai acontecer no segundo trimestre, portanto, abril, maio e junho. Aí
a partir de junho, muito mais gente imunizada naturalmente ou via vacina, seguramente que as situações vão estar bem melhores. E falando disto, temos aqui que falar de um senhor chamado Adam Schrader, um homem da Riskline, um analista da Riskline. A Riskline é uma empresa que se dedica a prever, a fazer algumas previsões sobre situações de risco no mundo nos anos seguintes. Neste caso, devido ao coronavírus, eles acabam por fazer também, e não só por causa do coronavírus, um assessment sobre os riscos de viajar em 2021. O risco número 1 é o continuado impacto da Covid-19 no turismo global. Eles dizem exatamente o mesmo que nós, que as quarentenas vão acabar por levar a que muitos turistas fiquem em casa. Quarentenas também no país de destino, as quais só existem devido ao aumento de casos, vão fazer com que muitas pessoas tenham medo de ir para o país A ou B, embora na realidade o medo de viajar em geral se vai perpetuando no tempo à medida que este impacto do coronavírus continua a ser demasiado elevado, alto risco então em muitas das áreas aqui na Europa e um pouco por todo o mundo. Uma das situações também que é má para o mundo das viagens, risco de desastres naturais. Mas neste caso, a boa notícia é que a maioria dos países em risco não estão na Europa e Portugal não aparece na lista. Portugal que tem sofrido um pouco com incêndios, também tem zonas sísmicas, mas isso não é correspondido, ou melhor, não é considerado por estes analistas como uma situação preocupante, porque não é algo que se possa prever. Outra situação é sistemas ou serviços de saúde em todos os países que estão, de facto, à beira de uma implosão. Isto acontece por causa do coronavírus, mas a questão que estes analistas levantam não é essa. É a questão da falta de cuidado para em relação a outras doenças. Neste particular, eles falam muito de situações como o cancro ou a malária, mas o maior risco acontece em alguns países da Ásia e da África. Portanto, apesar de tudo, estes analistas consideram que a Europa não será a situação pior. Outro ponto será desordem social causada por esta crise da Covid-19, devido às restrições. De certa forma, nós entramos em austeridade, ainda que não seja imposta por razões económicas, acabou por ser imposta por outras razões. Pode haver, de facto, problemas sociais. Neste caso, também Portugal não aparece e a Europa não é muito mencionada como um grande risco. Outro foco de tensão será novamente o Médio Oriente e o Irão, e aí sim a Europa e sobretudo as zonas de sol e praia podem beneficiar. Há desestabilização possível na região do Corno da África, aí também é muito mau para o turismo naquelas regiões. Há as incertezas políticas em alguns países, mas aí também não é uma situação que neste momento seja muito preocupante na Europa, pois os países que aqui vão ter eleições e tudo mais não são países em que as eleições levem a situações de stress. Depois também, para os países em vias de desenvolvimento, prevê-se um aumento da violência, mesmo da violência do chamado crime comum, e fala-se em países desde a Venezuela à África do Sul. Então, esse é outro perigo, mas também aqui a Europa não é vista. Ora, nestes 8 pontos que acabamos de falar dos analistas da Riskline, se fizermos bem as contas, o maior risco em praticamente toda a Europa é o risco ainda associado, tal como no ano passado, ao próprio coronavírus. Por outro lado, isso prova que, se é verdade que os próximos meses vão ser difíceis, sem dúvida alguma, os meses que seguirão podem ser muito melhores e até os anos que se seguirão, pois se houver uma situação de guerra, de terrorismo noutras zonas do globo, a Europa beneficia
Toda a gente se lembra que nos anos 90, no início, por causa da guerra do Iraque, as situações foram bem claras. O Médio Oriente perdeu e os países da Europa do Sul ganharam. Por outro lado, há uma situação que me deixa muito satisfeito. Finalmente vai avançar o famoso Travel Pass da IATA, um Travel Pass digital da Associação Internacional do Transporte Aéreo. Era tudo aquilo que precisávamos. Toda a gente viu na televisão, é uma situação impressionante em Portugal, pessoas a recusarem a fazer um teste para a Covid-19 à chegada ao aeroporto, outras prometeram que iam fazer e depois faltaram. Então isto não pode ser, independentemente das penalidades, das multas que se apliquem. A questão não é essa. A questão é evitar que as pessoas embarquem contaminadas. Toda a gente sabe que um teste rápido não é 100% garantia de que a pessoa está, sim ou não, infectada, mas ajuda, pelo menos reduz brutalmente a margem de erro que seria não fazer teste nenhum, ficar completamente às cegas. Ora, este Travel Pass digital está em preparação pela IATA há muito tempo e agora cobre duas situações. Uma delas será a vacinação e a outra o teste. Então as pessoas vão poder embarcar e isto está previsto para começar em 1 de março, ou pelo menos em algum momento no mês de março, agora, daqui a 2 meses, daqui a menos de 2 meses, esperamos assim, quanto mais rápido melhor, e quase todas as companhias aéreas, e neste momento a maior parte das companhias aéreas que operam, pelo menos aqui na Europa, têm a sua ligação a esta associação, à IATA. Isto significa que todos vão adotar o esquema, e independentemente do que os países possam decidir. Então, antes de embarcar, tal como é necessário um documento de viagem, tal como é necessário a prova de que há uma passagem, muitas pessoas até fazem o check-in online, já está feito à chegada ao aeroporto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas vão também ter a garantia de que podem embarcar ou porque estão imunizadas pelo processo de vacinação ou porque têm um teste feito e que está negativo imediatamente antes da viagem. Isso é muito bom. Este IATA Travel Pass Digital será uma aplicação e está muito em linha com uma solução da IATA chamada Timatic, que já é usada há cerca de 50 anos por muitas destas companhias aéreas, por agentes de viagem, para verificar então se os passageiros têm os seus documentos de viagem todos em ordem antes de embarcar. No fundo, esta aplicação vai receber os resultados e vai provar então no aeroporto que a pessoa está em linha ou com a vacinação ou com um teste negativo. Isto é muitíssimo importante, desde logo pela confiança na própria viagem, e ao chegar ao destino já não será necessário nenhum stress no aeroporto para fazer testes. As pessoas vão entrar, é muito melhor para todos. A própria pessoa que viaja tem uma confiança. Se vai para um lugar onde o coronavírus, por exemplo, está praticamente extinto, vai ficar feliz por saber que ela própria também não vai contaminar. Claro que nada disto é 100% seguro, mas é melhor ter uma falha em 100 pessoas do que 100 pessoas a viajar sem se saber qual a sua condição. Esta, portanto, uma situação que a partir de março vai ajudar muito. Ora bem, nesta altura, enquanto muitas das unidades hoteleiras estão fechadas, o que há a dizer? Pois é, dentro de dias vamos ter um vídeo, dentro de 3, 4 dias, um vídeo sobre a maneira como comunicar bem com os seus clientes nesta altura em que o hotel está vazio. Esse e outros assuntos para um próximo vídeo, muito em breve. Entretanto, para já, mais uma vez, subscreva o canal Arturismo, divulgue, ajude-nos, porque nós temos as melhores informações para si. Canal Arturismo aqui no YouTube. Então, até à próxima!